Olá, minha irmã, meu irmão, seja muito bem-vindo a essa nossa plataforma virtual, a esse nosso momento de encontro com Deus, de culto, de celebração, onde o próprio Deus quer vir ao nosso encontro, nos servir com a sua palavra, nos fortalecer, nos edificar, nos consolar. Hoje, a nossa celebração e esse nosso encontro virtual, ele aponta para um domingo bem especial, o domingo da Páscoa. O domingo da Páscoa é fundamental, é vital para a vida da igreja e também para a sua e para a minha fé. Dizem que, na realidade, nós não cremos na ressurreição de Jesus, mas porque Jesus ressuscitou é que nós podemos crer. O que esse ditado ou esta frase querem expressar é justamente que a ressurreição de Jesus, o domingo de Páscoa, ele constitui o fundamento, o cerne para a nossa vida cristã. De fato, muitas vezes ao longo da história, as pessoas perceberam que a ressurreição de fato é um evento chave, um evento central. Por isso, pessoas agnósticas ou mesmo ateístas muitas vezes tentaram justamente provar que a ressurreição de Jesus não passa de um mito, não passa de uma história. Porque elas estavam cientes de que se elas conseguissem comprovar que a ressurreição de Jesus não aconteceu, então, na realidade, elas teriam argumentos para desfazer, para destruir toda a nossa esperança, todo o arcabouço da fé cristã. Nós celebramos domingo de Páscoa, lembramos e comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele também tem a ciência da importância que foi o evento da ressurreição. Na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, ele justamente escreve e vai dizer, ora, eu sei que muitas pessoas por aí andam dizendo e falando e comentando que a ressurreição de Jesus não aconteceu. Perceba então que aquilo que muitas vezes ouvimos nos nossos dias não é absoluta novidade, pelo contrário, já também na época da igreja cristã primitiva, essas mesmas ideias, esses mesmos questionamentos e essas mesmas perguntas permeavam os corações das pessoas. E o argumento que o apóstolo Paulo vai usar então, ele vai dizer, ora, se Jesus de fato não ressuscitou, então, por exemplo, é inútil a nossa fé. É inútil esse nosso encontro aqui. É inútil você estar prestando atenção ao que o colega Rolf Krüger logo mais vai compartilhar como palavra do Senhor conosco. É inútil toda a pregação, é inútil todo o anúncio da palavra, é inútil a nossa fé e também aquilo que nós professamos no nosso credo, na realidade é uma grande mentira. Lá nós afirmamos que Jesus ressuscitou. Mas como diz Paulo, nesse caso nós seríamos falsas testemunhas, estaríamos afirmando fake news, estaríamos propagando mentiras. Se de fato Jesus não ressuscitou, então ainda continuamos nos nossos pecados, continua argumentando o apóstolo Paulo. E os que dormiram, os que já morreram antes de nós, morreu, acabou. Não há esperança então, nem para aqueles que já faleceram e nem mesmo para nós que ainda vamos morrer em algum dia. E Paulo termina um pouco esse argumento dizendo, nesse caso nós seríamos as mais miseráveis de todas as pessoas com mais dignas de compaixão e de pena. Por isso eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão, a olharmos nesse domingo de Páscoa para a palavra do nosso Senhor, para o relato dos evangelhos que nos contam a história da ressurreição conforme ela foi testemunhada, por pessoas que a presenciaram, por pessoas que a vivenciaram. E eu quero desejar que o Senhor nosso Deus abençoe essa sua palavra e que eu e você possamos ser fortalecidos, encorajados e animados para o nosso testemunho no mundo,
no lugar onde nós vivemos. Assim, esse nosso encontro, nós o realizamos e nós o fazemos em nome de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido você, assim como você está, a conversarmos com o nosso Deus e orarmos. Senhor, nós nos achegamos na Tua presença e invocamos o Teu nome, porque estamos convencidos em nossos corações de que as nossas orações não batem em ouvidos surdos, mas que Tu, Senhor, és um Deus ressurreto, um Senhor vivo e ressurreto. Tu ouves, atendes e acolhes as nossas orações. Queremos pedir que abençoes a Tua palavra, que logo mais queremos ouvir. Que ela nos fortaleça a fé, que ela nos indique o caminho, que ela nos renove a alegria e nos encoraje para o testemunho da fé em meio ao mundo no qual nós vivemos. Na certeza de que Tu estás presente é que nós oramos, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a nos acompanhar em uma música de Páscoa, uma música composta por Jorge Camargo. Se você a conhece, cante junto. Se você não a conhece, ouça atentamente a história da ressurreição cantada na letra e música de Jorge Camargo. La 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 ya la ya la ye 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 la 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 ya la ya la ye. Vem chegando a madrugada, sol que desponta amanhecer. Vem Madalena pela estrada, canta cansada de sofrer. Já faz 2 dias que o mataram, não dá nem pra entender. Quanta tristeza e sofrimento, nem quero mais viver. Vem clareando a alvorada, e o sol que sempre a iluminou. Eis pedra enorme retirada da sepultura que encontrou. Ao ver vazia a tumba fria, se entristeceu, chorou. Quem retirou o meu bom mestre, onde o colocou? Não chore mais, Maria. Alguém lhe respondeu. Claro qual novo dia ficou, tudo se esclareceu. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. La 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 ya la ya la ye, la 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 ya la ya la ye, la 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 ya la ya. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. 9 de abril, domingo da Páscoa, a ressurreição do Senhor. Todo domingo é a lembrança da Páscoa. Visto que a ressurreição de Jesus foi no primeiro dia
de mercado, ou seja, no primeiro dia de feira, primeira feira, os cristãos consagraram esse dia ao Senhor, porque nele Jesus havia vencido o pecado na cruz e a morte, ressuscitando dentre os mortos. Então, o primeiro dia, o dia da ressurreição de Jesus, foi chamado pelo Papa Silvestre de domingo, que em italiano é Dominica Dies, proveniente do latim dominus, Senhor, que significa Senhor, e significa dia do Senhor. Ou seja, a cada domingo é Páscoa. Evoca a memória da ressurreição. Como cristãos, vivemos a partir da ressurreição e chegamos na ressurreição. O texto bíblico previsto para o culto de Páscoa deste ano é Mateus 28, 1 a 10. E eu passo a fazer a leitura na linguagem do Almeida. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Até aqui a leitura. Trata-se de um dos relatos da ressurreição que chegou até nós. Mateus escreve para os cristãos de origem judaica. Talvez por isso ele dá destaque ao abalo sísmico, terremoto, ao esplendor do anjo, aspecto como relâmpago e roupa branca como a neve, e aos guardas que ficaram paralisados, como que mortos. No Antigo Testamento, as teofanias, ou seja, as intervenções de Deus, são marcadas por elementos que impactam o ser humano. Mateus destacara o terremoto por volta da morte de Jesus e agora no enredo da ressurreição. Mostra que tudo pertence ao Senhor, tudo está sob o seu controle. O fato de o anjo ter removido a pedra e assentado sobre ela demonstra que não há nada que possa segurar Jesus na morte. É como se ele estivesse brincando com a pedra, como se a pedra fosse um pedaço de brita. Quero fazer alguns destaques sobre a realidade apresentada neste relato. Primeiro destaque: a morte paralisa. Nós conhecemos a morte, não a nossa própria morte, mas a morte do outro. Diante da morte, não podemos fazer nada. Apenas nos curvar e nos despedir com dignidade da pessoa falecida. Naquela madrugada, as mulheres foram ver o sepulcro. É tudo o que elas poderiam fazer. Jesus havia sido sepultado às pressas por José de Arimateia e por Nicodemos. Mateus relata que José de Arimateia era um homem rico, que teve acesso a Pilatos e que por isso pôde pedir o corpo de Jesus. Ele depositou o corpo de Jesus num túmulo novo, aberto na rocha. Segundo João, esse túmulo ficara num jardim perto do lugar onde Jesus fora crucificado, o que agilizou o processo de sepultamento, que pelas leis judaicas teria que ser até o final da sexta-feira, por volta das 18 horas. João também informa que Nicodemos estava junto nesse processo, aquele com quem Jesus falou sobre o nascer de novo, e que Nicodemos gastou cerca de 34 quilos de especiarias para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento.
São detalhes importantes, visto que, para o padrão da época, quem fosse morto na cruz era apenas lançado em um espaço onde os abutres se alimentavam dos corpos. Por causa dessa dedicação de José de Arimateia e de Nicodemos, nós temos um túmulo vazio para testemunhar a ressurreição. Jesus foi sepultado como um rico. Todo o seu esvaziamento, conforme Paulo aos Filipenses capítulo 2, o fato de Jesus não ter usufruído o seu direito como Deus, em viver em meio às riquezas e luxos, todo esse esvaziamento de Jesus terminou na sua morte de cruz. Realizada a sua missão, ele é sepultado com a dignidade de um rei, túmulo novo e especiarias. A morte nos coloca em choque. Apenas podemos ver o sepulcro. Ali terminam os sonhos, ali ficam as perguntas, ali fica a visibilidade da finitude humana, ali fica a tristeza, fica a saudade. As mulheres que acompanharam a morte de Jesus agora estão aí, sem saber o que fazer, o que dizer, o quanto chorar. Elas não podem abrir o sepulcro, a pedra é pesada, e entre mentes estava selada e com guardas guardando o sepulcro. Quem quebrasse o lacre seria réu de morte. Assim elas não podem se despedir de Jesus, não puderam embalsamá-lo, apenas podem sentar-se à frente do sepulcro, a uma certa distância, e dessa forma viver a tristeza da morte, a tristeza do luto. Os discípulos, por sua vez, estão paralisados com a dor da morte de Jesus. Eles estão escondidos porque podem ser os próximos a serem executados. Na época, ao eliminar o movimento, executavam-se os homens. Por isso, as mulheres tinham a liberdade de ir até o sepulcro e serem as primeiras testemunhas. Se a história da encarnação de Jesus parasse aqui, essa seria a nossa única possibilidade, ou seja, a lamentação, a tristeza e a realidade da nossa finitude humana. Estaríamos apenas diante de um homem bom que fez e ensinou coisas boas. A grande notícia é que a história da encarnação de Jesus não parou aí. E esse é o segundo destaque, a realidade da ressurreição. A pedra foi removida. A pedra foi removida não para Jesus sair do túmulo. Ela foi removida para que nós pudéssemos olhar e ver que ele não está lá. Ou seja, o túmulo aberto, vazio, é a testemunha da ressurreição. Diz o anjo, vinde ver onde ele jazia. Lutero vai dizer que o anjo deu um nome para Jesus. O seu nome é Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não temais, o crucificado ressuscitou. O sepulcro não pôde segurá-lo. Não percam tempo procurando entre os mortos. Toda a tristeza, todo o choro humano pela finitude da vida humana terminam nesse fato. Ele ressuscitou. A morte foi vencida. A vida prevalece. A morte não tem e não é a última palavra para a existência humana. A última palavra é a ressurreição. Porque ele, Jesus, venceu a morte e o pecado. Jesus inaugura a ressurreição. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele é o primogênito dentre os mortos, conforme está escrito em Colossenses 1:18. Aqui é dito, vão depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou. Da paralisia do sepulcro para os pés ágeis em correr e anunciar a única mensagem que de fato importa. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. Esse é o terceiro destaque que queremos perceber. Implicações da ressurreição para a nossa vida. Elas saem correndo com a mistura do sentimento de medo e alegria. Significa que estão impactadas pelo que viram. Terremoto,
anjo no aspecto de um raio, túmulo vazio, e também estão impactadas pelo que ouviram. E nessa situação, diz Mateus, Jesus vai ao encontro delas e as recebe com um cumprimento caloroso. Salve! Agora elas não estão diante de um anjo repleto de glória intocável, mas estão diante de Jesus, a quem elas conhecem. Jesus em quem elas tinham visto tantas coisas maravilhosas serem feitas. Jesus a quem elas aprenderam tantas coisas. Jesus em carne e osso, a quem elas podiam tocar. Jesus caminha depois da ressurreição. Ele come, ele pode ser tocado. Inclusive em suas feridas, lembramos de Tomé? Tomé que duvidou, Tomé que disse que só iria crer se pudesse tocar nas feridas de Jesus. E quando foi oportuno, e Jesus aparece para Tomé, Jesus questiona essa falta de fé de Tomé, mas Tomé crê. Assim, também elas aqui se lançam aos pés de Jesus, abraçam seus pés e o adoram. Diante da ressurreição não é possível ficar passivo como se fica diante de um sepulcro. A ressurreição leva à ação. A primeira ação é de adoração. É preciso dar uma resposta. O fato exige isso. Apenas saber e entender que Cristo ressuscitou e ficar por isso mesmo não é possível. Diante da ressurreição só há duas opções. Ou a incredulidade, teimosia em não crer, ou a adoração. Não responder já é em si uma resposta. Ser passivo diante da ressurreição é uma resposta ativa de incredulidade. A segunda ação diante da ressurreição é a divulgação. Ide avisar aos meus irmãos. Todo anúncio da encarnação de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, não causam dificuldades maiores. Para os líderes judeus, a morte de Jesus é a prova de que ele não é o Cristo. Na época, era muito comum movimentos entusiastas pessoas que evocavam ser o Cristo. E os líderes dos judeus, eles meio que criaram esse modelo. Quando alguém se dizia o Cristo, para tirar a dúvida era só entregar a morte. Se morresse, não seria o Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Porém, a ressurreição é a prova contundente de que Jesus é o Cristo. Por isso, a cada semana, a cada domingo, a cada culto, lembramos e anunciamos que Cristo ressuscitou. Por isso faz sentido orar, porque Ele está vivo. Então Ele nos ouve e está conosco. Por isso podemos viver a tristeza da morte, porém carregados pela esperança da ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, assim haveremos de ressuscitar. Por isso, podemos viver o hoje na certeza de que o amanhã está nas mãos dele. Agora, a morte não é mais o fim, e sim a morte é a cura. Por causa da ressurreição, a morte é a cura de toda a doença. Focados na ressurreição, podemos viver a vida aqui, antes da morte, com alegria. Podemos ser gratos pelas bênçãos que recebemos e podemos dialogar com Deus sobre as mazelas que enfrentamos. Assim, percebemos que a ressurreição carrega em si o aspecto da transformação. Quem crer é transformado de uma pessoa sem esperança para uma pessoa com a esperança que faz toda a diferença. Quem não se apega à ressurreição
irá se apegar a esses poucos anos de vida que temos aqui. Alguém ilustrou da seguinte forma: você está diante do mar, há um gigante oceano à sua frente. Esse oceano representa a eternidade. Você pega um punhado de água com as mãos, essa água escoa pelos dedos e volta para o oceano. Tentar segurar essa água equivale a se apegar aos poucos anos que temos aqui e assim perder o oceano, a eternidade. Há pouco tempo atrás perdemos para a morte uma irmã na fé com 22 anos de idade. E uma semana depois, um irmão com 97 anos de idade. Ambos tiveram vida plena, completa em Cristo. A diferença de 75 anos entre eles é quase nada diante da eternidade. Ambos aguardam a ressurreição. Porque estão com o Senhor. Por isso estão com o Senhor. Então, não precisamos ficar paralisados frente à realidade da morte. A morte foi vencida pela ressurreição. E a ressurreição, uma vez entendida, traz transformação de uma vida de desespero para a vida pautada e edificada na esperança. Que possamos viver a vida que nos é dado pelo Deus vivo, ressuscitado, em responsabilidade, dedicação e na perspectiva da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Depois de ouvirmos a palavra do nosso Senhor, de sermos fortalecidos e encorajados através dela, eu quero ainda invocar a bênção de nosso Deus sobre a sua vida. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Abençoado semana e abençoado domingo de Páscoa para todos vocês.